Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos para mais uma aula mais curta agora, falar um pouquinho sobre a anatomia do cerebelo, né? Cerebelo é um pequeno cérebro, é uma estrutura, né, um dos constituintes do nosso encéfalo e que desempenha inúmeras funções de extrema relevância. Muitas dessas funções, né, grande maioria dessas funções, são relacionadas com o controle da motricidade. Então vamos ver um pouquinho sobre ele, né? Bom, para nós iniciarmos a nossa conversa sobre o cerebelo, né, nós podemos dizer que existem muitos neurônios e esses neurônios eles são agrupados, né, como núcleos, né? Então, assim, não só na parte do cérebro, mas no cerebelo nós também possuímos agrupamentos de neurônios e esses agrupamentos de neurônios têm como característica modular, né, o controle da atividade motora. Então, o nosso cerebelo ele nos ajuda a coordenar o movimento. Imaginem vocês, então, eu coloquei até aqui uma imagem animada para que vocês possam ter essa noção, né, de um jogo de tênis, né? Então imagine a quantidade de informações que estão chegando para o nosso sistema nervoso central para que eu possa, né, executar um determinado movimento. Muitas vezes antecipando o movimento, antecipando a uma ação que pode acontecer. Por exemplo, né, antecipar o trajeto da bola, né, o cálculo, né, da força, a trajetória da rebatida. Então, tudo isso que está acontecendo precisa de ser modulado, precisa de um planejamento, precisa de um controle mais apurado, e é aí que o cerebelo entra para nos auxiliar, né? Então, nós temos uma função cortical, nós temos toda a parte do nosso cérebro atuando nesse movimento, nessa aquisição de informações sobre o ambiente, aquisição de tudo aquilo que está ocorrendo, fazendo, né, justamente, né, esse processo por amostragem e aí para tomada de decisão. Quando eu preciso de um movimento refinado, preciso de uma modulação, de uma integração nesses circuitos, né? Então vamos ao exemplo aqui do tênis, um rebate, eu tenho que ter um controle da postura, eu tenho que manter o olhar na bola, eu tenho que saber como segurar a raquete, qual a força que eu vou aplicar, em qual direção que vai ser aplicada essa força para que eu consiga ter um ponto. Né? E para tudo isso, né, para todos esses movimentos, né, que são pretendidos, nós precisamos então de correções, de modulações, e é aí que o nosso cerebelo ele entra, tá? Então, o nosso grande cerebelo, né, nosso pequeno cérebro localizado aqui na parte posterior, né, do nosso sistema nervoso central, então aqui está em destaque o cerebelo, né, ele, dentre inúmeras funções, ele está relacionado com o chamado movimento automático, né? Poxa, professor, mas ali você está mostrando, né, uma pessoa colocando o sapato. Tá, é uma das funções também do cerebelo, né? O controle da postura. Imaginem vocês que para que essa pessoa consiga manter o seu equilíbrio monopodal, unipodal, não, equilíbrio em uma única perna, né? Um apoio único. Imaginem o que deve estar chegando de informações ascendentes, né? Que vem aqui para o cerebelo, informações visuais, informações
presentes no labirinto, que nós já vimos isso, né, que a endolinfa presente nos canais semicirculares, ela acaba sendo deslocada para informar a posição da cabeça. E a posição da cabeça aqui está modificada. Todas essas informações, elas vão ser processadas, né, e vão, em uma instância, chegar ao cerebelo. E aí o que o cerebelo faz? Ele vai fazer os controles finos para o ajuste da postura e manter o nosso equilíbrio, né? Os músculos que vão ser recrutados, né? O equilíbrio, o centro de gravidade que está sendo alterado. Então, o cerebelo precisa fazer esse controle. Então, tudo isso é com base nessas informações periféricas, né? Então, essa é uma informação, é uma característica, uma função importante para o cerebelo. Outra função importante para o cerebelo é justamente o que está colocado aqui, o controle do movimento automático. Se vocês se lembram das nossas aulas de músculos, né, vocês vão se lembrar que movimento automático é o movimento que eu realizo sem ou com mínima interferência cortical do córtex cerebral. Ou seja, movimento automático é aquele movimento que eu faço sem precisar pensar, sem precisar parar para pensar assim, 2 mais 2 são 4, né? Não, movimento automático é aquele movimento que eu executo sem eu precisar pensar, sem eu precisar raciocinar. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, nesse exato momento aqui, né, eu vou escrever para vocês, né, o nosso grande, maravilhoso cerebelo, né, que é um pequeno cérebro e está localizado na base, né, na região posterior ali do nosso crânio. Imagine, eu não precisei ficar pensando como que eu vou escrever, como que eu vou empunhar a minha caneta, como que eu vou fazer um traço aqui, ó, mais ou menos, né, uma linha mais ou menos reta, né? Tudo isso é controlado, então, de forma automática. Quem faz, então, esse movimento automático, né, eu não preciso ficar pensando, a minha letra, né, o A tem que ser assim, sobe, desce, faz um tracinho, né? Então, quando eu estou aprendendo a escrever, né, estou sendo alfabetizado, eu tenho uma grande influência cortical, uma grande influência cerebral para esse processo. A partir do momento em que eu aprendi a escrever, aprendi como que eu faço a letra A. Ou se a letra é bonita, ou se a letra ela não é tão bonita, se é uma letra mais arquitetada, uma letra mais, né, digamos, artística. Então, tudo isso é uma questão de aprendizado, uma questão de prática. Depois que nós aprendemos esse ato motor, o cerebelo toma conta dele. Aí ele vai fazer, então deixa comigo que eu controlo. E você aí, cérebro, pode se preocupar e aprender outras coisas. Aprender um movimento novo, aprender um conhecimento novo, aprender informações novas, uma música nova. Então, o nosso cérebro ele acaba ficando com informações mais elaboradas, enquanto as informações já aprendidas, elas são delegadas, né? Então, nós temos o nosso sistema nervoso é muito bom para isso, ele é muito bom para delegar essas funções. Então, o movimento aprendido, o escrever, né, é um movimento automático, o falar é um movimento automático, o andar é um movimento automático. O falar não é o conteúdo da fala, mas eu não preciso, durante a fala, ficar pensando para onde a minha língua vai, se a língua sobe, se a língua desce, se ela tem que movimentar rapidamente ou não. Eu não preciso ficar pensando nesses comandos motores, né? Porque o nosso cerebelo faz isso por nós. Beleza? Então existem vários outros movimentos automáticos. Coloquem aí aqueles que vocês se lembram, né? E vamos discutindo sobre esse ponto. Então, como eu disse para vocês, o nosso cerebelo, localizado aqui na região posterior, né, do nosso encéfalo, né? Então, lembram, né, que ele fica aqui na cavidade craniana,
Então, ele é exclusivamente motor. Existem algumas evidências, né, que mostram a participação do cerebelo em atos cognitivos, né? Então, a princípio, grande parte deste órgão é relacionado com o controle motor. Tá? E diferente do nosso cérebro, que o lado direito do cérebro controla os músculos do lado esquerdo, que é um controle contralateral, o nosso cerebelo ele tem um controle homolateral. Então, o lado direito do cerebelo controla os músculos do lado direito do corpo. O lado esquerdo controla os músculos do lado esquerdo. Então, tem essas pequenas diferenças. Observando, então, uma peça anatômica. Então, aqui nós temos o bulbo, aqui a ponte, aqui o mesencéfalo. Aqui nós temos, então, um órgão, um pequeno cérebro, que é o nosso cerebelo, né? Bom, cerebelo tem um centro branco, né? Então, essa parte mais clara é o centro branco. Se vocês observarem bem, tem uma pequena semelhança com uma árvore, né? E com folhas. Então, aqui são folhas do cerebelo. Então, folhas do cerebelo que constituem para nós o córtex, e essa parte branca, né, que é o centro medular, chama-se árvore da vida do cerebelo. Né? Então, é como se fosse uma árvorezinha mesmo. Então, a substância branca, nesse corte sagital, nós chamamos de árvore da vida. E as projeções aqui são as folhas do cerebelo, nós vamos chamar, então, depois de córtex. Né? Lembram-se que o córtex, essa pequena camada periférica de substância cinzenta. Então, aqui é o córtex, mas nesta vista em sagital, também são as folhas do cerebelo. Entre a ponte e o cerebelo existe uma região aqui, uma cavidade mais ou menos de aspecto triangular aqui, chamada então de quarto ventrículo. Tá? Então, entre a ponte e o cerebelo, essa região aqui que eu delimitei aqui para vocês, nós vamos chamá-la de quarto ventrículo. Tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse quarto ventrículo. Uma outra imagem, né? Agora um corte frontal, né, do cerebelo, mostrando agora os núcleos centrais do cerebelo. Como eu disse para vocês, né, existem núcleos, tanto no cérebro quanto no cerebelo, e esses núcleos eles possuem a função então de modular, né, o controle de essa capacidade, né, integrativa das informações. Perifericamente, nós temos uma pequena camada aqui que vocês podem observar, que é o nosso córtex cerebelar. Bem? O córtex do cerebelo, só comentando um pouquinho, né, ele possui algumas camadas, né? Então ele possui 3 camadas, né? Então a camada eu tenho a camada molecular, a camada das células de Purkinje, né, e a camada granular, que é a camada, né, mais profunda. Então aqui nós temos as 3 camadas do cerebelo, do córtex cerebelar. Se observa uma outra imagem, né, então olha aqui, essa é uma célula de Purkinje. Né, então aqui eu tenho a camada molecular. Aqui é a camada das células de Purkinje, onde eu estou vendo aqui, né, esses neurônios das células de Purkinje, que eu tenho aqui o corpo, e essa camada maior, onde eu tenho essas células menores, né, células granulosas, nós temos a camada granular. Né? Uma outra imagem, um pouco mais didática do que a anterior, então a camada molecular. A camada das células de Purkinje é uma camada bem pequena, onde nós encontramos o corpo das células de Purkinje, e depois uma camada de células granulares, né, onde eu tenho essas células pequenas, parecendo então grânulos. O cerebelo ele pode ser dividido de forma funcional, como um vestíbulo cerebelo, né, um cerebelo mais antigo,
né, que já existia em seres primitivos que tinham movimentos apenas oscilatórios. Então esse vestíbulo cerebelo ele coordena os movimentos da cabeça, coordena os movimentos dos olhos, para adaptar então para a locomoção. Nós, seres humanos, né, nós mamíferos superiores, nós mantivemos essas características, então, de integrar o movimento dos olhos com o movimento, né, então, com a postura corporal, né? Tanto é que pessoas que têm crises de labirintite, né, elas têm incompatibilidade de informações provenientes do olho e do labirinto. Então, o labirinto fala uma coisa, fala que o corpo está em movimento, os olhos, né, estão observando, estão parados. Essas duas informações chegam ao cerebelo, né, chegam a outras regiões do nosso encéfalo, e eu tenho toda aquela sintomatologia da pessoa ficar tentando, né, manter o equilíbrio, tá? Uma outra região, uma outra divisão do cerebelo, a divisão em espino-cerebelo, que recebe as informações da medula espinal, principalmente de músculos, de terminações nervosas nos tendões, nos ligamentos, né? Então, recebe também todas aquelas aferências que nós já vimos, então, visual, auditiva, do órgão vestibular, né? Então, essas informações elas chegam de todas as regiões, né, justamente para que se tenha o controle, né, de músculos do tronco, né, para manutenção da postura, estabilização da postura, né, controle de músculos proximais dos membros para que a extremidade fique livre. E eu tenho um neocerebelo, um cerebelo mais recente, né, que é relacionado com movimentos delicados, movimentos assimétricos, né? Então, enquanto eu estou escrevendo, eu posso colocar a mão na minha cabeça, né? Eu posso fazer movimento de pinça, né? Então, eu tenho movimentos de coordenação motora fina. E um detalhe importante desse nosso neocerebelo é que ele traz a conscientização de erros na execução de um determinado movimento, né? Por exemplo, pessoas que são músicos, né, e erram, por exemplo, uma nota, né? Então, ali, aquele movimento errado, ou numa ginástica, né? Então, quando você está andando e tropeça, então aquela informação de que você tropeçou é uma informação de erro que aconteceu no processamento do movimento, e essa consciência, né, de erros está relacionado também com esse neocerebelo. Beleza, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o cerebelo, deixem as suas perguntas, os seus comentários, e nós vamos conversando a mais sobre isso. Tá? Próxima aula, nós vamos falar sobre meninges, líquor e vascularização do nosso sistema nervoso central.